17 de julho de 1994. Nesse dia, uma das seleções mais desacreditadas por todos ganhou a Copa do Mundo. Mas como isso aconteceu, é o que a gente vai ver hoje. Para iniciar tudo isso, a gente tem que voltar para o cenário da época. A seleção brasileira estava 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo, com a última vez sendo em 1970. E também tinha um elenco que tinha muitos nomes individuais bons como Branco, Bebeto, Romário, Dunga, Raí, entre outros, mas mesmo assim a seleção era desacreditada pela maioria, principalmente pela Copa do Mundo anterior, a de 1990, aonde a seleção tinha caído nas oitavas pela Argentina, e também o fato que, se não fosse o famoso caso Rojas, as chances da seleção se classificar para a Copa de 1990 eram muito menores, e as próprias classificatórias para a Copa do Mundo de 1994 não foram tranquilas, e isso tudo junto fez essa seleção uma das mais desacreditadas para ganhar a Copa. Na fase de grupos, o grupo do Brasil veio tranquilo, com Suécia, Rússia e Camarões. Se fosse para a seleção se consolidar naquela Copa, ia ter que ser agora, e foi o que aconteceu, com um 2-0 para cima da Rússia, um 3-0 para cima de Camarões e um empate contra a Suécia por 1-1. A seleção tinha se consolidado na fase de grupos, e só faltava ver como seria no mata-mata. Logo nas oitavas já ia vir pedreira pela frente, com a forte seleção dos Estados Unidos, que eram sede daquela Copa, e com um jogo bem complicado, que as chances do Brasil ser eliminado ao longo do jogo só iam aumentando, mas a vitória veio, com um gol sacramentado do Bebeto aos 72 minutos, com uma assistência do baixinho Romário, e se a pedreira ia ter que acabar, não ia ser agora. Nas quartas o jogo ia ser contra a Holanda, aonde alguns já estavam pensando em uma possível eliminação, mas não se viu isso, e até os 64 minutos, o Brasil ganhava o jogo por 2-0, com 2 gols da dupla Bebeto e Romário, só que o Brasil ia deixar a Holanda empatar, e o jogo que estava sendo tranquilo pro Brasil, virou um jogo acirrado para ambos os lados. Mas aos 80 minutos, é marcada uma falta para a seleção brasileira, aonde vai Branco e marca um golaço, em um lance que a bola quase bateu na bunda do Romário. Se o baixinho não tivesse desviado, a bola ia bater nele e ia ser tiro de meta para a seleção holandesa. O Brasil ia para as semifinais, já se consolidando com uma das melhores seleções daquela Copa, e o jogo ia ser contra a Suécia, que o Brasil tinha empatado na fase de grupos. O jogo foi disputado o tempo todo, com a cara que ia se encaminhando para os pênaltis, só que aos 80 minutos, o baixinho Romário marca o gol para a seleção brasileira, levando o Brasil para a final da Copa do Mundo. No estádio Rose Bowl, a seleção brasileira ia enfrentar a Itália no dia 17 de julho de 1994. A Itália, que tinha vários craques individuais, como Maldini, Baresi e Roberto Baggio. A final, diferente dos outros jogos do Brasil no mata-mata, não foi decidida no tempo regulamentar, e nem na prorrogação, com o jogo se resumindo aos jogadores tentando finalizar de fora da área e os goleiros defendendo. Então, pela primeira vez da história, a final da Copa do Mundo ia ser decidida nos pênaltis. A disputa já começa com os 2 primeiros jogadores errando as suas devidas penalidades. Logo depois disso, os próximos 4 jogadores das devidas seleções acertaram suas devidas penalidades, até Massaro parar em Tafarel, com a narração histórica do Galvão Bueno, que marcou uma geração inteira. Vai que é sua, Tafarel! E depois disso, Dunga acerta, deixando o Brasil na frente no placar, e logo depois disso ia Roberto Baggio para a cobrança. Se ele acertasse, a disputa de pênaltis continuava, mas se ele errasse, o Brasil era tetracampeão mundial. E eu acho que vocês já sabem o final dessa história. Tafarel, partiu, bateu, acabou! Acabou! O título foi dedicado a Ayrton Senna, que tinha morrido meses antes. Com a conquista do tetracampeonato, também tinha ido para Zagallo, 2 sendo como jogador, uma como treinador, e uma sendo como coordenador técnico. Foi esse o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Só isso mesmo e falou!